há autores nacionais que eu não percebo porque é que não são mais conhecidos. E este é um deles. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de Abril, do Nuno Franco Pires. E eu não percebo porque é que o Nuno não é mais conhecido, confesso-vos. Nós temos aqui um autor brilhante, temos um autor aqui de mão cheia, e eu não percebo porque é que não se fala mais do Nuno, não percebo. Pronto, eu gostava de ver o Nuno mais falado nas redes sociais, mais gente a ler o Nuno, porque o Nuno escreve de uma forma muito simples, muito escorreita, mas brilhante, em que a ligação que ele faz entre a sua escrita e as suas histórias é só e apenas brilhante, e é daqueles livros que nós não conseguimos deixar de ler. E este não é exceção, este Abril do Nuno não é exceção. Bom, este livro vai buscar personagens ao primeiro livro, A Sombra da Raia, porque na realidade o Nuno quer fazer uma trilogia passada naquela zona, passada em Elvas, uma zona raiana, uma zona fronteiriça, e ele quer fazer uma trilogia. Ele começou na Sombra da Raia e este Abril vai buscar personagens desse primeiro livro. E a primeira coisa, nomeadamente, a personagem principal. E aquilo que eu achei brilhante neste livro é que, mesmo para quem não leu A Sombra da Raia, este livro funciona. E, portanto, não é preciso ler A Sombra da Raia para que este livro possa ser lido. Na verdade, o livro acaba por ter tudo aquilo que é necessário o leitor saber sobre esta personagem principal no que diz respeito ao primeiro livro para poder compreender este livro. Portanto, tudo aquilo que vem do primeiro livro e que é necessário saber para que se compreenda a narrativa deste livro está aqui, e está aqui de uma forma muito integrada, muito bem feita, o que é uma outra mais-valia, porque dar estas informações a um leitor que não leu A Sombra da Raia e vem ler este Abril, ótimo, fantástico, sem problema nenhum. Dar estas informações a um leitor que leu A Sombra da Raia pode tornar, ou poderia tornar, o livro repetitivo, maçudo, em que o leitor diz, mas eu já sei isto. Mas na verdade é que não, porque aquilo que o Nuno nos dá neste livro é nos recordar aquilo que é fundamental do primeiro livro para que nós possamos compreender este livro. E sobre esse ponto de vista, o livro está muitíssimo bem escrito e muitíssimo bem integrado. Este Abril, obviamente este 25 de Abril, embora o livro comece a 24 de Abril, este 25 de Abril passa-se em Elvas, na zona raiana. Passa-se em Elvas e passa-se dentro de uma família que está, de alguma forma, ou pelo menos o seu patriarca naquele momento está, ligada ao poder vigente a 24 de Abril. Portanto, o Afonso acaba por ser aquilo que nós poderíamos chamar um proprietário de terras no Alentejo a 24 de Abril. O Afonso tem um irmão que é tropa de profissão. E, portanto, há já aqui dois aspectos muito interessantes. Por um lado, este mostrar o 25 de Abril pelo lado de quem, no fundo, pactuava com o regime, isto por um lado, e por outro lado, dá-nos um aspecto que eu achei interessantíssimo, que é os capitães de Abril que não sabiam que eram capitães de Abril. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, quando os capitães fizeram a revolução, havia regimentos que estavam dentro do assunto e que sabiam que a revolução estava iminente. Mas também haviam muitos regimentos neste país que não sabiam nada do que se passava. Ora, o regimento de Elvas era um deles, não sabia nada do que se passava. E, portanto, nós vamos ter aqui essa perplexidade, o que é que se passa, são camaradas nossos, mas nós não sabemos de nada, isto por um lado. Depois, como é que é, vão vencer, não vão vencer, temos que perceber que na altura não havia os meios de comunicação que há hoje, não havia internet, não havia telemóveis, portanto havia um telefone fixo, um canal de televisão e portanto a informação que chegava a Elvas era muito escassa em relação àquilo que se passava em Lisboa. E portanto
as pessoas que estavam naquele quartel não sabiam muito bem, digamos assim, durante algum tempo a quem deveriam obedecer. Porque também não sabiam se a revolução estava a vingar, não sabiam se a revolução ia para a frente e não sabiam, na verdade, enfim, que atitude tomar, porque também não sabiam muito bem o que é que se pretendia com aquela revolução. Na verdade, eles tinham o mesmo acesso que qualquer um de nós tinha através dos comunicados das Forças Armadas, através da televisão e através da rádio, que nessa altura era algo muito importante. E isso criou alguma perplexidade. Depois temos o problema do irmão do Afonso, do dono das terras, que de repente se vê transformado em alguém que era alguém que é preciso de alguma forma contrapor, e alguém que não percebe muito bem, primeiro, não quer aceitar o que é que está a acontecer e segundo, não sabe como é que há de gerir esta nova situação. E quanto a mim, o Afonso é aquela personagem que vem retratar as pessoas que não souberam gerir a mudança, não souberam gerir a transformação. Na verdade, se pensarmos bem, a maior parte das pessoas neste país não tinha sequer uma atitude política, tentava de alguma forma sobreviver. Mas na verdade este Afonso acaba por ser o retrato daquela geração que criou pequenos poderes pelo facto de ser proprietário, pequenos poderes pelo facto de ser o patriarca da família, e é, se quiserem, o espírito do Estado Novo encarnado de uma pessoa que depois não sabe fazer a transformação e de alguma forma tem alguma dificuldade em se adaptar a esta nova realidade. Depois temos Elvas, e eu acho que se Elvas já era uma personagem no primeiro livro, neste segundo é definitivamente uma personagem, e principalmente a sua situação geográfica. Esta ideia da fronteira com Badajoz, esta ligação com o outro lado da fronteira é muito patente neste livro, é muito importante na construção desta narrativa, e eu achei que aqui o Nuno tinha-lhe dado uma importância e tinha mostrado que a localização geográfica poderia de alguma forma condicionar também não só a parte cultural das pessoas e a presença de Portugal, de Elvas em Badajoz e de Badajoz em Elvas, mas essencialmente esta ideia da importância de uma terra fronteiriça e da pouca noção que o resto do país tem dessa mesma importância. Depois tem personagens novas, obviamente, e personagens novas riquíssimas que ganham aqui uma importância muito grande, e temos personagens que no primeiro livro nos passaram assim pela vista, digamos assim, e que aqui ganham também uma outra dimensão e que aqui acabam por ganhar uma importância que para mim foi surpreendente. É um livro brilhante, muitíssimo bem escrito. O Nuno tem uma fluidez de escrita, com um vocabulário muito ajustado a quem fala. É fundamental perceber que alguém como o irmão do Afonso, que é um tropa, alguém que faz carreira dentro do serviço militar, acaba por ter, obviamente, que ter um discurso diferente. Por exemplo, da Mia, que é uma jovem que veio da Áustria para ser acolhida durante a Segunda Guerra Mundial e que acabou por permanecer naquela casa, ou mesmo a empregada que, obviamente, até por falta de estudos, porque não nos podemos esquecer que na altura a escolaridade obrigatória para os rapazes era a 4ª classe, o 4º ano, e para as raparigas era o 2º ano, portanto ela não tem sequer uma escolaridade que lhe permita falar de outra forma, mas que o Nuno ajusta muito bem, principalmente nos diálogos nota-se muito esse ajuste e essa forma de escrita. É um livro maior, é um livro muito interessante sobre uma outra visão do 25 de Abril, sobre um 25 de Abril que não se prende com Lisboa, que não se prende com os capitães de Abril, mas que acaba por ter uma dimensão de um país real. Nós que passamos a vida a falar de um país real, que é importante também conhecer e que é importante também
descobrir, se quiser, principalmente por partilhar, digamos assim, como era este país num local que não era Lisboa, e nós temos muito a mania de centrar o 25 de Abril em Lisboa, afinal de contas foi onde basicamente tudo se passou, mas é muito importante, e isso também é outra coisa interessante, que é a parte temporal, em que medida é que o 25 de Abril foi considerado uma revolução que na realidade vingou, digamos assim, nos outros locais do país e dos outros sítios do país, com a dificuldade das comunicações que existiam na altura. Mas estava eu a dizer que este livro é, pois, então, uma visão diferente do 25 de Abril e muito interessante. Ainda por cima numa zona que tem todas as características de ser, para além de tudo, uma zona fronteiriça. E depois tem um final brutal. Um final que me vai ficar aqui, que eu vou ficar aqui aflita à espera do terceiro. Porque, de repente, o Nuno dá ali uma volta no final que a mim me surpreendeu, e depois no último capítulo volta-lhe a dar ali um twist que me surpreendeu ainda mais. E, na verdade, este livro acaba por se tornar, se quiserem, um livro brilhante, porque tudo funciona bem. Ou seja, eu tenho uma narrativa sobre o 25 de Abril, tenho uma narrativa sobre como é que foram as transformações nos primeiros dias do 25 de Abril. O livro começa a 24 de Abril e vai terminar depois do 1º de Maio, e, portanto, dá-nos essa dimensão. E no final é outra coisa. É um livro sobre esta família, é um livro de família. Este livro é só e apenas, na minha opinião, brilhante. O Nuno está a escrever brilhantemente e eu acho que vocês têm que ler este livro e, portanto, por favor, leiam o livro do Nuno, porque vale muito, muito a pena. É uma outra visão do 25 de Abril e é uma outra visão de como era Portugal fora da grande cidade, numa zona fronteiriça e numa zona onde... e numa zona como o Alentejo, digamos, e numa zona como o Alentejo, onde as diferenças sociais eram muitas vezes abissais e que nós aqui em Lisboa muitas vezes nem sequer conhecíamos aquela realidade. Bom, Abril é para ler, faz favor, leiam As Sombras da Raia, leiam do de Franco Pires, porque vale muito, muito a pena. E nós já lemos As Sombras da Raia aqui no canal, acho que foi As Sombras da Raia que nós lemos do Nuno aqui no canal, e eu acho que quem leu vai amar este livro e quem não leu vai, de certeza absoluta, também amar este livro, porque este livro tem que ser lido por toda a gente. É a nossa história que está aqui pela pena brilhante do Nuno Franco Pires. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Abril. Digam-me se já leram. Não, vão ler. Depois digam-me o que acharam do livro e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.